Bem, é um prazer estar iniciando mais um momento aqui no canal Viver Brasil, dessa vez para a gente dar sequência aos especiais que a gente fez sobre as eleições 2022, em específico escutando os candidatos ao governo de Minas Gerais. Então a gente teve a oportunidade de conversar aqui com o senador Carlos Viana, a gente teve a Vanessa Portugal, que é uma outra candidata do PSTU, e a gente teve uma série de participações ao longo do período, ao longo do tempo, do governador Zema, se posicionando, mostrando o que está fazendo por Minas Gerais. Nessa ocasião, a gente tem uma outra oportunidade de escutar mais um grande político do nosso estado, uma pessoa que tem um histórico extremamente importante para Minas Gerais, e nós vamos estar escutando o que ele está pensando nesse momento tão importante para o país, tão importante para Minas Gerais, o que ele está realmente pretendendo com a sua candidatura e o que ele pensa desse momento. Ele é economista, professor universitário, eleito vereador aos 22 anos em Juiz de Fora, sua cidade natal, e já foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral no governo Eduardo Azeredo, e secretário de Saúde de Minas Gerais no governo Aécio Neves. Foi chefe de gabinete do Ministério das Comunicações e secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Aqui no estúdio, com muita alegria, meu caro Marcos Pestana, um dos fundadores do PSDB e candidato pelo partido ao governo de Minas Gerais. Meu caro Marcos Pestana, eu não tenho a menor dúvida, eu tenho muita clareza em relação ao que você representa de conhecimento, de trajeto em relação a defender Minas Gerais, a trabalhar por Minas Gerais. Nós temos aí agora, a alguns dias de distância, mais um momento para a democracia brasileira, seja a eleição dos deputados estaduais e federais, senadores, governadores e o presidente da República. O momento é muito interessante, porque tem várias tensões acontecendo, seja entre os poderes, seja entre os partidos e seja entre a população, na escolha, nas decisões que estão em curso. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua pessoa, sobre esse trajeto que foi percorrido e, obviamente, as suas intenções em relação ao governo de Minas Gerais. Gustavo, prazer te rever, prazer estar aqui no canal Viver Brasil e poder falar com os espectadores que seguem o canal. Olha, você descreveu aí, eu tenho uma trajetória pública que é a essência da minha vida. A minha vocação é pública. Eu comecei muito jovem, minha geração enxergava o Brasil de uma forma muito crítica. Nós não tínhamos identidade com o cenário e o horizonte que nos apresentavam. Não havia nenhuma liberdade, democracia, e sobrava desigualdade. E a minha geração entendeu que o caminho para transformar o país era a política. E eu mergulhei fundo, fui líder estudantil e me elegi vereador com 22 anos e fiz essa trajetória que você descreveu aí, sempre combinando um tripé, quer dizer, eu era professor universitário, tinha um viés acadêmico, tinha um lado de gestor público, os diversos cargos que eu ocupei, e mandatos. Então é uma mistura de ação intelectual, gestão pública e ação política. Isso resultou no acúmulo de uma experiência e diante da insatisfação com a polarização em Minas entre Zema e Calil, que segundo a nossa percepção é muito pobre para um estado que é o estado de JK, de Tancredo e de Itamar Franco, é uma perspectiva limitada, muito tacanha, muito... E aí eu fui provocado, eu tinha já pendurado a chuteira, estava na iniciativa privada como consultor do setor, particularmente do setor saúde,
mas uma série de lideranças, deputados, prefeitos, vieram até a mim e me provocaram que era necessário ter uma alternativa. E aí eu me coloquei um programa de governo denso, que eu construí com 25 especialistas, que me ajudaram a... Essa campanha ninguém está se importando com o programa de governo, né? Mas quem quiser está lá no www.marcospestana45.com.br. E são ideias consistentes de alguém que acumulou muita experiência política e administrativa e que pretende dar uma saculejada em Minas que anda devagar, quase parando, sonolenta e sem vocalização no plano nacional. Pestana, se a gente fosse colocar em prateleiras aí as principais ações que a gente precisa ter no Estado e fosse selecioná-las, eu vou pedir para você falar sobre algumas que a gente entende que são vitais. Sim. O que você pode falar sobre a questão do agronegócio, extremamente importante para Minas Gerais, a questão da saúde, que é uma área da sua habilidade, do seu conhecimento pleno, e a questão da infraestrutura, um estado do tamanho que é Minas Gerais, que precisa escoar a produção, que precisa ter logística funcionando internamente. Eu estou te colocando 3 pontos que certamente são fundamentais na sua orientação e na sua visão: agronegócio, saúde e infraestrutura. Agronegócio, há que se entender que ele se coloca na perspectiva da diversidade de Minas. Minas tem um panorama que reflete muito as desigualdades e as contradições brasileiras. Não existe um único agronegócio. Eu visitei o estado inteiro nessa campanha, visitei Unai, Patos de Minas, Patrocínio, Uberlândia, Uberaba, Pouso Alegre, Guaxupé. Quer dizer, essa é a Minas moderna, o agro moderno, que tem alta produtividade, alta densidade tecnológica, uma agricultura competitiva, com desdobramentos na agroindústria. Então, esse é o agro dinâmico que o governo, se não atrapalhar, já ajuda muito. Se puder dar um empurrãozinho e construir parcerias, tanto melhor. Mas você tem regiões que não têm o dinamismo econômico do sul de Minas, do Triângulo, do Alto Paranaíba e do Noroeste. Particularmente o norte de Minas, o Mucuri, o Jequitinhonha, o Vale do Rio Doce e a Zona da Mata. A minha Zona da Mata, Juiz de Fora, você tem uma pecuária de baixíssima produtividade. É quase um programa de renda mínima. O produtor não tem escala de produção, tira 150, 200 litros por dia e ganha um salário mínimo. Então é preciso dar um choque de inovação. Quais seriam esses empurrões possíveis? Nesse caso, há que se ter uma atividade de inovação. E nós temos um parque, nós temos 2 centros de pesquisa da Embrapa, nós temos a EPAMIG, por exemplo, a vitinicultura só está sendo possível por causa do resultado de uma tese de doutorado de um técnico da EPAMIG, que gerou a poda invertida. Então, você tem 11 produtores já cooperados em Diamantina produzindo vinho, e os vinhos do sul de Minas estão fazendo sucesso. Em Cordislândia, em Três Pontas, em Andradas. Então você tem 2 universidades vocacionadas para o agronegócio, que é Viçosa e Lavras. Você tem 2 centros de pesquisa da Embrapa e você tem a IPAMIG. Você tem que ter um choque de inovação para aumento de produtividade. Você tem, para isso, tem que ter extensão rural em parceria com as prefeituras e com a Emater. E você tem que ter uma ação para diversificação produtiva. Lá na Zona da Mata, nós começamos a decolar, através de técnicos da prefeitura, nos últimos anos, um projeto, por exemplo, com a macaúba,
que reúne parcerias a Gol, linhas aéreas, algumas indústrias de cosméticos, algumas indústrias alimentícias, porque o óleo de macaúba serve para combustível aéreo e tem metas, é um combustível limpo, e as companhias aéreas têm metas, acordos internacionais de redução da poluição, metas claras. Você, não só nesse caso, você refloresta, que é Mata Atlântica, então o pequeno produtor cumpre o Código Florestal, ao mesmo tempo tem uma alternativa de renda. Então você tem que imaginar situações como essa. Você tem alguma, no Jequitinhonha, a Capelinha tem uma bela cafeicultura. Você precisa ver os morangos que um empreendedor lá está produzindo em Diamantina, em pleno a Minas, que é Gerais, né? O Geralzão, que você conhece bem. Então, assim, nós temos que conciliar nessas regiões aumento de produtividade e diversificação produtiva. Mas tem que ter cuidado. Eu quase chorei ao visitar o Museu da Cachaça. Salinas tem uma vocação, é a capital mundial da cachaça. Na hora que eu fui visitar o museu, ali tem uma possibilidade. A cachaça é um produto cada vez mais sofisticado e com maior mercado, inclusive para exportação. Ali é a capital mundial da cachaça. Tem um potencial para turismo enorme, como as regiões vinícolas fazem. Quando você chega quando eu cheguei no museu, já começou assim, na sala a recepção lá, que é aberta, tudo descascado, sem pintura. Aí a sala mais bonita, que é envidraçada com as cachaças, que parece que é um fundo infinito, estava tudo ok, porque não deu para destruir. Mas aí continuei, mal cuidado e tal. Quando chega na sala de cinema, onde os relatos eram produzidos dos produtores, o projetor estragou há muitos meses, está lá só os fios. As duas baiazinhas que tinha para interação com o visitante, um estava sem televisão e a outra televisão estava estragada. A associação dos produtores saiu de lá, que a ideia era, o bar não estava funcionando. Assim, um desastre. Cadê a cachaça? Também não tinha. Não, tinha lá, mas não estava ativado, né? O menino foi muito gentil, quis até servir uma cachaça, mas ele abriu só para isso, não está funcionando. Então, quer dizer, o turista que tinha que começar ali, ir para um engenho, conhecer o processo produtivo. Lá dentro do engenho tem um restaurante, um franguinho amolipado, um franguinho a quiabo, um tutu à mineira com a cachaça. Para o turista, quer dizer, aí realmente não tem jeito, aí querer não dá certo. No caso da saúde, o fundamental, são 3 linhas que eu proponho. O aprendizado da pandemia, que foi um desastre a condução brasileira. O Brasil tem uma evidência clara, 2,7% da população mundial e 10,5% das mortes. Então há um descasamento, há uma evidência clara que a condução não foi boa. Então temos que consolidar o aprendizado da pandemia para preparar eventos catastróficos como esse no futuro. E preparar a retaguarda hospitalar e laboratorial, porque nós descobrimos que era pífia. Então temos que fazer esse aprendizado. Segundo, a saúde 5.0. O próprio aprendizado da pandemia gerou uma experiência intensa de telemedicina. Então você pode levar consultas especializadas para o interior do Jequitinhonha, para o norte de Minas, em região longínqua, onde um cardiologista não vai, um endócrino não vai. Então a telemedicina, as ferramentas tecnológicas, o prontuário eletrônico, você pode aumentar a produtividade dos recursos na saúde, que são escassos, fazendo mais e melhor com cada real. E, por último, retomar os programas premiados, reconhecidos, da época que eu era secretário, que inexplicavelmente foram interrompidos, descontinuados nos 2 últimos governos. Particularmente Saúde em Casa, que visava qualificar
saúde da família. E nós vivemos uma grave crise hoje na atenção primária, porque destruíram tudo, o canal Minas Saúde. O canal Minas Saúde, eu não consigo entender porque que descontinuaram essa experiência. Nós formamos 250 mil profissionais, desde o agente comunitário, treinamento, até pós-graduação para médico. E acabaram com o canal. Isso nesse canal Minas Saúde. Minas Saúde. Tinha uma antena em cada... O ministro Temporão veio lançar a campanha anual contra a dengue. Na hora que ele chegou, a equipe dele resistiu muito. Eu falei, eu não quero fazer essa coisa fake de botar colete e fingir que está perseguindo o mosquito para gerar imagem. Vamos fazer uma coisa séria, vamos fazer no canal Minas Saúde. Ele não sabia bem o que era. Quando ele chegou atrasado, o voo dele, eu já estava, o horário de satélite chegando. Eu falei, ministro, capricha aí que você está falando para 50 mil pessoas. Todos os profissionais da saúde pública assistindo. Então, assim, acabaram com isso, acabaram com o maior programa brasileiro de telemedicina, acabaram com o incentivo mensal que estimulava a vacinação e as 6 consultas pré-natais dentro do programa Viva a Vida, que interagia com as equipes. E com isso a mortalidade infantil cresceu em Minas nos últimos 4 anos. Então voltar com o PROOSP, com a lógica estruturando do PROOSP, ou farmácia de Minas e tal. Então essas são as 3 linhas. Recuperar os programas que fizemos, que foram reconhecidos, o conjunto deles foi reconhecido como a melhor experiência de estruturação regional do SUS na história do sistema. Aprender com a pandemia e criar uma estrutura para novos eventos do tipo, e a saúde 5.0. Por último, a infraestrutura. O Estado está quebrado. A infraestrutura nós vamos aguardar alguns segundos, a gente volta daqui a pouquinho com o especial Eleições aqui no canal Ver Brasil, continuando com o nosso Marcos Pestana. A gente dá sequência sobre o tema infraestrutura e outros que a gente vai abordar. Daqui a pouquinho, Eleições 2022, especial aqui no canal Viver Brasil.